Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindas, mulheres, amigas, irmãs, nessa noite, de início de noite de sexta-feira, final de semana chegando. Boa noite, Andressa, amiga, sejam bem-vindas. Vamos para mais uma live, né? Da série Mulheres que nos Inspiram. Na última sexta-feira, a gente não conseguiu fazer, houve uns imprevistos e não conseguimos finalizar essa série. E eu ia até deixar, mas eu não podia deixar de finalizar com essa de hoje, né? Com essa reflexão sobre essas duas mulheres maravilhosas que, que o Senhor, que está na Bíblia, né? E que elas nos ensinam tanto, muito mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Maria e Isabel, uma conexão do céu, até rimou. Então são duas mulheres assim que eu aprendi muito a admirar, a estudar a vida delas. São duas mulheres assim muito marcantes, né? Mulheres fortes que carregam um propósito divino, né? E elas cumpriram o propósito delas aqui na Terra de forma muito especial e genuína e nos ensina muito. Vou esperar mais um minutinho para ver se alguém mais chega. Mas é isso. Maria e Isabel. Eu amo a vida dessas duas. Mulheres do céu, mulheres de Deus, mulheres conectadas com o propósito de Deus, mulheres que têm o coração voltado para aquilo que Deus tem para elas, né? E elas nos ensinam muito. Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda, graça e paz. Gente, compartilha com as amigas de vocês, com os grupos aí, para mais mulheres poderem acompanhar. Então vamos lá. Então hoje nós vamos prosseguir, né, com a série Mulheres que nos Inspiram. Vamos estar falando sobre Maria e Isabel, uma conexão do céu. Boa noite, mãe, seja bem-vinda. Seja bem-vindas todas. Então, assim, por que a gente vai falar, né, de Maria e Isabel juntas? Porque a história das duas se completam, né? A história das duas se entrelaçam num único só propósito. São dois propósitos que se unem num propósito só, num propósito divino, né? E mais do que isso, o propósito delas, a conexão que elas tiveram foi uma conexão realmente do céu, uma conexão de Deus. Ao longo dessa reflexão a gente vai ver o quanto assim que as duas, uma colaborou para o propósito da outra, né? E de uma forma tão linda, não teria como não ser uma conexão do céu. E a gente tem que buscar essas conexões para a nossa vida. Isso não foi só, isso não foi só na vida de Isabel ou de Maria. Isso é para nós hoje, enquanto mulheres. Deus tem esses relacionamentos para nós, por mais que a gente tenha sido ferida em relacionamentos, machucadas, frustradas,
Talvez você não acredita mais que ter uma conexão dessa seja possível, ter uma amiga assim, além de uma amizade, de um propósito que se une, é possível. É possível. O Senhor nos trouxe aqui nessa fim de tarde, nesse início de noite, nessa sexta-feira, para nos dizer que é possível, né? Ele tem esse padrão de relacionamento para nós, a gente não pode desistir. A gente não pode, como eu ministrei na última sobre Ruth e Noemi, a gente não pode se deixar amargar pelas situações da vida, a gente não pode se amargar pelas frustrações, a gente não pode ficar apegado com padrões do passado, buscando amizades igual foram no passado, que o Senhor ele tem algo sempre a mais para nós. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo que é para ser além de uma simples amizade. Sabe, o Senhor tem pressa em cumprir os seus propósitos na terra, então assim, Ele está conectando pessoas, mulheres, e a vez, e a deixa da vez agora somos nós mulheres, conectadas umas às outras, uma levantando a outra. Amém? Então vamos começar a ver a história dessas duas, que é maravilhosa. Deixa eu voltar aqui. Então, primeiro a gente vai falar sobre Isabel, depois a gente fala sobre Maria e depois a gente fala do encontro das duas juntas, né? Porque o chamado, né, o propósito de Deus para a vida delas, de uma certa forma, foi muito parecido, né? Muito parecido. Então, assim, vamos ver primeiro sobre Isabel. E aí a gente vai ver as características de Isabel, depois de Maria e depois as duas juntas, né, nesse encontro, nessa conexão. Isabel, o nome Isabel também é conhecido como Elisheva, que é consagrada a Deus, uma promessa de Deus, ou seja, aquela que carrega uma promessa de Deus, né, em hebraico isso. Então ela era casada, a Bíblia conta, olha que interessante, só o doutor Lucas que contou a história dessas duas mulheres juntas. Só o doutor Lucas que contou a história de Isabel e Maria, né? Os outros evangelhos relata a partir do nascimento de Jesus. Só o doutor Lucas ele se atentou para o Espírito Santo, né? Trouxe para ele essa conexão, né? Então, assim, é muito importante. A gente vai encontrar essa história só no Evangelho de Lucas. Então, vamos lá. E tá no capítulo 1 e ao longo do capítulo ao longo do capítulo 1, todinho o capítulo 1. A partir do 2 já começa a falar sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos se atentar apenas ao relacionamento das duas, né? Então vamos lá. Isabel, ela era uma mulher casada com Zacarias. E Zacarias era um sacerdote do templo em Jerusalém. Em Jerusalém, servia ao templo como sacerdote. Então ele ia servir no templo, ficava ali, não podia ficar indo e voltando para casa, eles ficavam tempos ali, né? E ele ficou um tempo, ele foi escalado um tempo para ficar lá, né? E a Bíblia descreve que Isabel e Zacarias, eles eram justos diante de Deus. A Bíblia fala que os dois eram justos diante de Deus. O Senhor achou graça, né, nesse casal. Só que eles já eram um casal de idade avançada. Eles já eram um casal de idoso. E eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Ou seja, ela não podia ter filhos, né? E já em idade avançada. E na cultura judaica, como em outras culturas antigas, né, a gente sabe que a esterilidade era frequentemente vista como assim uma desgraça na vida do casal. E muitos homens, quando aquela mulher era vista como passava um certo tempo e ela não gerava, ela já era tida como estéril, né?
porque não tinha um exame para, igual hoje tem, né? Vários exames para detectar o problema da esterilidade e tal. Não tinha. Então, passava um certo tempo que o casal casou. Se a mulher não gerou, ela era considerada estéril e o marido tinha todo o direito de devolver ela para a família dela, sabia? Porque o objetivo da mulher nessas culturas mais antigas era somente gerar filhos. Isso não é desejo de Deus, tá? Isso é cultura de homens. Isso não é, nunca foi o pensamento de Deus. Então, o que acontece, né? Isso pesava muito sobre eles, eu imagino, porque os dois eram, me perdoa, os dois eram idosos e eles eram sacerdotes, eles eram líderes, eles eram exemplos ali na casa de Israel, né, na terra de Israel, ali entre o povo. E eles não tinham filhos, mas mostra a integridade desse homem. Só estou chamando atenção aqui agora, só um pouquinho para Zacarias, que ele não desistiu da esposa dele. Ele tinha todo o direito na lei judaica de devolver Isabel e arrumar outra esposa que fosse se casar. Lembra que eu falei na questão de Ruth, na reflexão de Ruth e Noemi, da lei do levirato, que assim, eles eram, a descendência era o mais importante na vida de um homem na cultura judaica. E se ele não tinha essa descendência assegurada, né, no casamento, ele tinha todo o direito, pela lei dos homens, de devolver a esposa e procurar se casar com outra mulher que poderia conceder e conceber uma descendência para ele. Mas enfim, já mostra aí o quanto ele era justo diante de Deus, o tanto que Deus se agradou desse casal, né? E ela era uma mulher improvável devido a tudo isso. Enquanto Zacarias estava servindo nessa temporada lá no templo, ele recebeu uma visita muito importante do anjo Gabriel. Gabriel aparece ao sacerdote Zacarias ali no templo e fala para Isabel que ela daria à luz a um filho, né? E seu nome seria João, que é Iohanã, que significa Deus é gracioso. Isso está lá em Lucas, gente, do 13 ao 14, tá? E esse filho, João Batista, ele teria um papel crucial na preparação para o caminho do Senhor. Então a gente tem um panorama de Israel, 400 anos desde o profeta Malaquias até esse exato momento em que Zacarias recebe a visitação do anjo Gabriel ali no templo, em Jerusalém. Nós temos um hiato, ou seja, um tempo de silêncio de Deus de 400 anos. São praticamente 4 gerações sem a voz de Deus. E Israel clamava pelo Messias, porque Israel estava sob o domínio de Roma, né? Então, a gente vê nesse cenário de total escassez de palavra de Deus, de direção de Deus, um povo que era acostumado a ter a direção de Deus a cada momento através dos profetas, né, dos juízes. Então, o que acontece? Estava sobre o rumo, estava sobre o domínio de Roma, e eles tinham 400 anos que eles não ouviam uma direção de Deus. E é rompido esse silêncio de Deus. E aí começa a história de 2 mulheres. Então, nisso aí, a gente já vê quebrando todo paradigma, toda conversa, toda ideologia do feminismo, falando que o cristianismo é machista, que o cristianismo deturpa a imagem da mulher, que destrói a identidade da mulher. A gente vai ver, a partir desse momento aí, isso tudo sendo desconstruído pelo projeto de Deus, porque pensa, Deus vai usar 2 mulheres para colocar fim a esse silêncio de Deus.
Principalmente, Deus vai usar duas mulheres para cumprir o propósito dele para a humanidade. Duas mulheres. Então a Bíblia fala que lá Eva foi, né, por uma mulher o pecado entrou no mundo e através de uma mulher a salvação entrou no mundo. Então assim, todo esse papo de feminismo, né, que assim, a questão do feminismo que fala que é a religião, é o cristianismo, pode ser até algumas leis, alguns dogmas, pensamentos de homens, mas não de Deus, tá? Porque a gente tem que separar essa ideia. Mas vamos lá, que eu entrei num assunto que não era para ter entrado. Ainda não, nós vamos aprofundar mais nesse assunto, mas em outros momentos, tá? Mais para frente, outros dias. Hoje nós não vamos falar disso, vamos falar de Maria e Isabel. Então vamos lá. Continuando, né? E quando Zacarias volta, e tem uma questão que ele duvida, né? Ele apresenta para o anjo a impossibilidade. Mas eu e Isabel já somos velhos, já somos idosos. E aí o anjo faz que ele fique mudo. O anjo silencia essa voz de incredulidade, de dúvida, para que o projeto de Deus fosse iniciado, né? Então, ele volta desse período, volta mudo para casa, e ali Isabel engravida, eles concebem João Batista. E Isabel é uma mulher muito estratégica, né? E com muita sabedoria, porque olha só, por 5 anos a Bíblia fala aqui em Lucas 1, por 5 meses, desculpa gente, por 5 meses, ela não saiu de casa. Desde que ela descobriu que estava grávida, por 5 meses ela não saiu de casa. Ela ficou guardadinha dentro de casa. Isso significa o quê? Que ela queria proteger e guardar aquilo que ela estava gerando. Porque ela estava gerando aquele que ia abrir o caminho para o Senhor Jesus, para o Messias, né? Então, Isabel ela tem essa posição de uma mulher estratégica, uma mulher sábia. Ela não saiu contando para todo mundo, porque ela sabia o que ela ia ouvir, né? Muitas vozes talvez de contrárias. Essa gravidez não vai vingar, você já é uma idosa. Como você vai criar um menino, uma criança, vocês dois já são idosos? Não, mas isso aí tá errado, né? Como muita gente, às vezes a gente ouve tantas palavras quando a gente recebe algo de Deus, e você recebe tantas palavras de negação, tantas palavras contrárias, tantos nãos. Por isso que ela foi uma mulher estratégica, ela não saiu de casa, ela ficou guardando aquilo, porque principalmente a gente que é mulher sabe, né? Que os 3 primeiros meses de gravidez, eles são os meses cruciais. E naqueles 3 meses de gravidez é necessário muitos cuidados. E é necessário, assim, ser bastante cautelosa, porque é um mês, assim, muito sensível, é um período muito sensível, onde há um grande risco de um aborto, de um abortamento. Então ela falou assim, eu vou ficar quietinha esperando aqui, ó, a minha barriga crescer, o meu projeto desenvolver um pouco mais para depois dispor. E essas são as características de Isabel. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Maria. Maria, já ao contrário, ela era 3 meses depois isso aconteceu, 6 meses depois que Isabel já estava grávida, 6 meses depois que Isabel já estava grávida, Maria, uma jovem, outra mulher improvável. Uma jovem prometida a casamento a um homem chamado José. José era da tribo de Judá, ou seja, descendente de Davi. Por que a descendência não fala sobre Maria, a descendência de Jesus,
a descendência não, os antepassados de Jesus, a genealogia de Jesus é remetido a José, que José era da tribo de Judá, então da tribo do rei Davi. Então vamos lá. E sobre esse contexto social, na cultura da época, né, as mulheres casavam muito nova. Assim que descia a primeira menstruação, passava ali alguns poucos meses, a mulher já era dada em casamento, ela já estava prometida e ela já era dada em casamento para um homem, né? E os casamentos, eles eram arranjados, gente. Não existia paixão, amor, sentimento. Às vezes, talvez, em alguns casos, igual a gente relata entre Isaac e Rebeca, né? Até a gente pôde observar isso, mas assim, não era o corriqueiro da época. Era um costume da época que as mulheres eram casamento arranjado, os casamentos se davam de maneira arranjada. Então tá. Eles moravam numa cidade chamada Nazaré, né? Numa província da Galileia. E lá era um lugar baixo, né? Uma planície. E tudo indica aí, pela essa cultura, que Maria devia ter, gente, entre 13 a 16 anos no máximo, estourando. 15, 16, de 13 a 16 anos no máximo. Eu acho que nem chegava a 16, ela devia ter uns 14 por aí, tá? E ela era uma jovem completamente improvável. Mas ela tinha o coração alinhado com o coração de Deus. Ela era uma mulher temente, uma jovem temente a Deus, né? E por que Deus escolheu Maria? Dentre tantas mulheres na Judéia, né? Dentre tantas mulheres ali da tribo que pudesse se casar com um homem da tribo de Judá, por que Deus escolheu Maria? Pela sua humildade e disposição para ser usada por Ele. Ela era uma mulher temente a Deus e extremamente submissa à palavra de Deus, a tudo o que Deus falava. Era uma mulher que tinha o coração voltado ao coração de Deus. E ela era uma menina sincera e realista. Por quê? A gente vai ver que quando o anjo aparece para ela, ela vai falar, ela apresenta para ele o que? As suas impossibilidades. Gente, eu não tô lendo porque senão assim, é muita coisa, aí vai ficar muito extenso. Eu quero abordar muitos pontos mais profundos. Leiam depois. Lucas, capítulo 1. Tá? Leiam, é muito enriquecedor. Então, quando o anjo Gabriel, o mesmo que há 6 meses atrás apareceu para Isabel, para Zacarias, ele aparece e olha que ele voltou a ralar, né, na vida. Ele estava bastante trabalho nessa época, né, aqui na Terra. Então ele voltou e ele foi até Maria, né? E ele dá, eu vou só aqui, ó. Lucas 1, 26. No sexto mês de quê? Da gravidez de Isabel. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida a casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, ou seja, preocupada, né? Pensando o que poderia significar essa saudação. E o anjo disse: Não tenha medo, Maria. Você é agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E aí Maria apresenta para o anjo Gabriel as impossibilidades dela, da mesma forma que Zacarias fez. Ela fala: como isso acontecerá, sendo que eu ainda sou virgem?
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel aí, nesse momento, pensa, ela recebendo essa promessa, né? E ela recebendo tudo isso, essas direções de Deus, esse propósito, você vai gerar o Filho de Deus, que vai reinar sobre Israel para sempre, pela eternidade, ou seja, o Messias, aquele que ela escutava o povo clamando e pedindo diariamente por 400 anos, o povo clamava por Messias, e ela chega e recebe, você é a escolhida para gerar esse Messias. E ela fala, mas eu sou virgem, como que isso vai acontecer? E o que ela faz? Ela crê na impossibilidade, né? Ou ela crê no impossível, além da possibilidade dela, né? E ela, mais ainda, o anjo vê que ela fica ali, naquela situação, porque ela é uma mulher realista, ela é uma mulher real, de carne e osso, então com certeza ali ela ficou preocupada, né? A Bíblia fala aqui que ela ficou perturbada com a notícia e o anjo traz uma calma para ela. Fala assim, olha, isso não está acontecendo só com você. A sua parenta, Isabel, ela vai ter um filho na velhice, ou seja, Maria, alegre-se, é tempo de milagre. Israel está passando por um tempo de milagre, né? Pois nada é impossível para Deus. E ele dá uma deixa para ela, olha, tem uma mulher que já está 6 meses gerando o impossível, você vai duvidar? Ele fala assim com essas palavras, né, gente? Mas é mais ou menos isso. Não precisa você ficar com medo. Olha a sua parenta, ela já é de idade, estéril, e ela já está 6 meses gerando um propósito de Deus. E assim será com você, creia. E ela responde, na mesma hora que ela escuta esse incentivo, ela responde assim, eu sou serva do Senhor. E que aconteça comigo, conforme a tua palavra. E então o anjo a deixou. E aí exatamente, né? Ela se move depois dessa palavra. Ela não ficou lá parada esperando. Ela foi fazer o quê? Peraí, eu vou lá ver o que está acontecendo com Isabel. Eu preciso entender. E aí vamos entender uma coisa. Ela viaja para as regiões da montanha da Judéia, porque ela morava em Belém, na Galileia. E lá era o quê? Planície, ou seja, reto. E a região das montanhas era a Judéia. Então, o que ela faz? Ela sobe a Judéia, ela sobe os montes, as montanhas e viaja atrás para ir para a casa de Isabel. Ou seja, ela se apressa para ir visitar Isabel, ela se move através dessa palavra, tá? Então já tá fazendo sentido aí? Já tá começando a pegar as chaves do Senhor para você? E vamos ver agora como que vai ser esse encontro dessas duas mulheres improváveis. Temos agora nesse ponto da história 2 mulheres improváveis, gerando os propósitos de Deus. Uma idosa, estéril, uma virgem que estava grávida nesse exato momento. Então Maria vai ao encontro de Isabel. Ela se esforça, ela se movimenta para ir até uma mulher adiantada no processo. Alguém que já estava vivendo a promessa. Alguém que já estava gerando há um certo tempo o impossível, o milagre, né? O impossível. E ela vai até Isabel. E quando, gente, irmãs, quando Deus nos entrega um propósito a ser gerado, a gente é necessário nós nos esforçarmos. Para quê? Para aprender. Para estar junto de quem já está gerando há mais tempo que nós.
Jesus deixou o exemplo do discipulado para nós, é o quê? Ensinarmos. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar para as mais novas. Então, quando a gente recebe um propósito de Deus, uma promessa, algo que você começa a gerar em Deus, que é novo para você, que é novidade para você, que você nunca viveu aquilo, um milagre, um propósito, é necessário você o quê? Estar conectada com alguém, com pessoas que já estão adiantados no processo. Para quê? Para você aprender. Tá? Com quem já está, com quem vai poder nos auxiliar nesse risco inicial. Lembra que eu falei que os 3 primeiros meses da gestação é um risco, né? Que temos um risco, a mulher tem um risco de perder, abortar a criança, a gestação. Então, ela, nos seus primeiros 3 meses, ela correu para pedir ajuda para quem pudesse auxiliá-la, quem já tinha passado da fase de risco, quem já não tinha mais risco de abortar, quem já tinha passado essa fase delicada. Então, ela corre em busca de Isabel para pedir auxílio. E Maria com certeza pensou, lá eu vou aprender com Isabel, né? Porque ela já está vivendo aquilo que eu comecei a gerar agora. Eu preciso da ajuda dessa mulher. Eu preciso das orientações. E ela foi humilde, porque ela nem sabia o que era, assim, ela sabia que Isabel estava gerando, mas ela não sabia que existia uma promessa sobre o ventre de Isabel, que aquela criança seria um profeta, aquele que abriria o caminho para o Senhor Jesus, que era o que ela estava esperando. Então ela poderia ter pensado assim, ela só está grávida, eu estou grávida do Filho de Deus. E quantas vezes a gente recebe algo de Deus e a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente fala, não, isso aqui, ó, que eu estou carregando é muito para esse povo, é muito para esse lugar, isso que eu carrego, isso que Deus me entregou está além, sabe, do entendimento. E Maria nos mostra que é necessário, mesmo você carregando um propósito maior do que aquele que você está no ambiente, é necessário você ter humildade para buscar ajuda, para pedir orientação, para ser mentoreada, para ser discipulada por quem já está adiantado no processo. Isso mostra que nós devemos jamais andar sozinhas. Jamais. Deus não nos fez para andarmos sozinhas. Então, quando Maria chega, eu aqui imaginando a cena, Isabel está lá, talvez em casa, de costa, virando, porque ela não vê Maria. Quando Maria entra dentro da casa de Isabel, né, e cumprimenta Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel, João Batista, ele se agita de alegria. Ou seja, eu estudando essa palavra, o Senhor trouxe uma coisa assim, muito tremenda no meu coração. Que naquele exato momento, ele era um bebê de 6 meses, mas naquele exato momento, ele começou a desenvolver o ministério dele. O ministério de João Batista não começou quando ele nasceu, quando ele começou a falar e quando ele começou a pregar no deserto. Não. O ministério dele começou com 6 meses de idade no ventre dele, no ventre da mãe dele. Quando ele anuncia Jesus ali para a mãe dele, esse movimento dele se agitar, de se mover de alegria, de mexer, ele já estava anunciando o mestre, ele já estava anunciando o Messias chegando. Isso nos aponta o quê, irmãs? Que aquilo que o Senhor gera, muitas vezes a gente fica esperando nascer, crescer, aquilo que o Senhor nos entrega. Aquilo que Ele nos entrega já tem vida e já está cumprindo o propósito aqui dentro do nosso coração primeiro. Ele já está começando a cumprir o propósito primeiramente em mim e dentro de você. O propósito, ele é o chamado, ele é entregue para a gente
Cumprir para o outro. É uma coisa que a gente vai fazer em função do outro com Deus. É você com Deus em favor do outro. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Mas quando Deus coloca, Ele vai trazer primeiro, Ele vai cumprir primeiro o propósito dentro de nós. Então ele foi, João Batista ali no ventre, um bebezinho de 6 meses, olha que coisa mais linda. Ele já cumprindo o propósito, ele anunciando o Messias dentro do ventre. E há ali uma conexão entre os dois, né? E provavelmente Maria não tinha barriga, ela devia estar de poucos meses, né? De poucas semanas. Ela não tinha barriga. Mas Isabel ficou cheia do Espírito Santo, que ela foi tocada por aquilo que Deus estava gerando dentro dela. E ela fala, quer ver? Eu vou ler aqui para vocês que é muito forte. É em Lucas 1, 42. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz ela clamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. E ela fala assim: mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Gente, não tinha comunicação entre elas. Não tinha WhatsApp para elas mandar, tô gerando o João Batista, a voz que vai clamar no deserto, vai clamar que vai preparar o caminho do Senhor. Olha, eu tô gerando então agora o Messias. Não, elas não sabiam. A única que sabia da situação era Maria. Mas Isabel, por estar gerando o propósito de Deus, ela é tomada ali pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo revela para ela ali o que estava acontecendo. E ela fala assim: feliz é aquela que creu. Olha, gente, isso não é o Espírito Santo. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E aí as duas se encontram, né? E a voz, o propósito dentro de Isabel, João Batista, ele já começa ali, anunciando o Messias e o projeto da salvação para a humanidade, dentro do ventre da mãe dele. Então, aquilo que você carrega, por mais que você acha que é pequeno, por mais que você acha que não tem valor, por mais que você acha que ainda não está visível, não está aparente, aquilo que você carrega, que o Espírito Santo te entregou, o seu propósito de vida, ele já está fazendo, cumprindo dentro de você primeiro, para depois sair para fora. Deu para entender? Então as duas se encontram, né? E Isabel, ela celebra o que Maria carrega, né? Ela reconhece o que outra mulher carrega, mesmo que não tenha barriga. Maria não estava de barriga aparente, né? Então, mostra uma mulher, Isabel, mais uma vez, é uma mulher que protege não somente o que ela carrega, mas também o que outras mulheres carregam, porque ela vai dar abrigo ali para Maria. E elas passam ali por 3 meses juntas. E ali eu acredito que aconteceu uma mentoria de como gerar um propósito de Deus. Ali gerou a primeira mentoria de mulheres entre Maria e Isabel. E ela começa, Isabel ensina, que a Bíblia não fala, mas é óbvio, que ela pensa, Maria fica 3 meses, lá no versículo 56 fala, Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então ela ia ficar 3 meses lá fazendo o quê? Estava sendo ensinada, discipulada a como gerar aquele bebê, a como gerar o propósito de Deus, a como dar a luz ao propósito de Deus, né? Então Maria, Isabel, ela representa uma mulher que é uma plataforma segura para aquelas que estão iniciando.
Ela representa segurança e proteção. E Deus quer isso de nós, que nós sejamos em Maria e Isabel. Em alguns momentos da vida, nós seremos Maria. Nós seremos Maria a receber algo de Deus que nós não estamos entendendo e que nós vamos ser humildes e precisamos ser humildes para procurar ajuda e nos aconselhar e nos conectar com aquelas que já estão adiantadas no processo. Em outros momentos da nossa vida, nós seremos o que? Isabel, que vamos estar num processo mais adiantado e vamos ser essa plataforma segura, uma proteção para aquelas que estão iniciando, que estão começando agora, sem ciúmes, sem ciúmes, sem competição, sem medo. A gente tem que quebrar isso no meio das mulheres. É tempo de quebrar essa competição entre mulheres. Ah, eu sou mais... Não, assim, eu já ouvi isso. Eu não posso... Ah, eu vou ajudar até aonde eu ajudo, eu aconselho, eu mentorio, eu disciplino, mas não pode ser mais do que eu. E coloca cerca e coloca limite na pessoa. Não pode ser mais do que eu, não pode crescer mais do que eu. Eu tô aqui, ó, no patamar. Você pode, tudo bem, eu te dou chance, você vai crescendo, mas não passa do meu teto. Não permito que você passe do meu teto. Isso acontece muito entre nós, entre mulheres líderes, em empresas, na igreja, entre relacionamentos. Já viu aquela amiga que ela é sua amiga, ela gosta de você até que você consiga ultrapassar. Se você ultrapassar ela em algum nível, em alguma área da vida, acabou a amizade. Eu só sou sua amiga enquanto você tá aqui, ó, abaixo de mim, inferior. Isso tem que ser quebrado no meio de nós mulheres. Isabel nos ensina isso. Que nesse momento ela já sabia. O Espírito Santo revelou para ela através de João Batista dentro dela que Maria, uma jovem, estaria gerando o Messias, o Senhor, o Filho de Deus. E mesmo assim, sabendo que o que Maria carrega vai ser maior do que o filho dela carrega, do que o que ela carrega, que aquele que Maria carrega vai ser maior, que ele não vai ser digno. Ele mesmo fala: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Não é questão de tempo, quanto tempo eu já tenho de ministério, de carreira, de cargo nessa profissão, não. É sobre você olhar e falar: não, vou te ajudar, não me importa. Pelo contrário, eu quero que você cresça e vá além do que eu fui. E que você vá além, sem limites, sem cerca. Isso é muito de Deus para nós. Não somente para nós entre mulheres, mas para nós entre seres humanos, nas nossas relações. Então, assim, ela ajuda Maria, ela instrui Maria, mesmo sabendo que o que Maria carrega é maior do que o que ela carregava, né? E só depois, é tão interessante que só depois que Maria recebe essa afirmação, que ela recebe esse incentivo de outra mulher cheia do Espírito Santo, de uma mulher que não tem ciúmes, de uma mulher que não tem inveja, de uma mulher que não vai pôr limite, que tem medo de perder o seu lugar. Só depois que Maria recebe esse impulso de Isabel, é que o louvor dos lábios de Maria rompe. E a gente vai ver o Cântico de Maria, que é do versículo 46 ao 55. Ela rompe um louvor, ou seja, ela entende o propósito dela e ela fala: não, eu vou gerar e eu vou dar a luz ao Filho de Deus. Só depois que ela encontra essa mulher. Vocês entenderam o processo? Que ela
que ela recebe esse impulsão, esse incentivo. Você é escolhida por uma mulher que já estava há mais tempo que ela, mas que o que carregava era menor. Então não é quanto tempo a gente carrega. Então, às vezes a gente fica pensando quanto tempo de ministério, de cargo, na empresa. Aí chega uma pessoa nova, você não quer, não vou ensinar nada. Já ouvi muito isso, sou professora, já ouvi muito isso, muito de mulheres. E nós mulheres temos mais isso do que os homens. Quando eu aprendi, eu escuta muito essa fala. Quando chega as professoras novas, isso se entra para qualquer, como que fala? Para qualquer ambiente de trabalho, liderança, igreja. Infelizmente, dentro da igreja tem muito. Já ouvi muito, né? Quando eu comecei, ninguém me ensinou nada. Quando eu comecei, eu tive que ralar, me virei sozinha. Eu agora que se vire, vai procurar, vai buscar, vai estudar, vai se virar, vai entender. Eu não vou ajudar ninguém, porque na minha vez, ninguém me ajudou. Foi uma mulher mais velha ensinar Isabel? Isabel, por um acaso, já tinha filhos? Não. A Bíblia não fala que foi outra mulher mais velha lá ensinar Isabel. Isabel não foi mentoreada por ninguém. Ela aprendeu sozinha, ali com o Espírito Santo, o que ela precisava. Né? E lógico, ali talvez as mulheres da região ajudou ela e tal, mas a Bíblia não relata isso. Então ela poderia fechar a porta para Maria. Não, tudo bem, bonitinho. Você tá grávida? Boa sorte. Tchau e benção. E ela não faz isso. Ela acolhe por 3 meses aquela mulher dentro da casa dela, a parente dela. E ela cuida, e ela ensina, e ela instrui. E a gente muitas vezes não temos esse cuidado, esse cuidado mesmo com as mulheres, esse amor com as mulheres que estão ao nosso redor, que a gente vê que está precisando de ajuda. E você vê que você já venceu numa área, você já venceu naquilo, na vida, naquela área específica. E agora você poderia ser um canal de bênção, de ajuda. E você fecha a porta. Não, se vira. Se vira. Eu não teve ninguém para me ensinar. Nem minha mãe me ensinou. Quem eu não vou ensinar nada. Quando Deus colocou isso no meu coração, esse propósito de mentorear mulheres, a primeira coisa que o inimigo trouxe de acusação para mim foi isso. Como que você vai mentorear a mulher? Você é nova ainda, porque na época eu tinha o quê? 30... Uns 35 anos, isso? Uns 35 anos. Foi na pandemia, 35 anos. Eu tinha completar 35 anos, exatamente. Você é uma mulher nova, nem mãe você é. E, gente, o que eu já aconselhei de mulheres mais velhas do que eu, de mulheres que tinham muito mais experiência de vida do que eu, mulheres que passaram por situações que eu jamais passei e que eu, assim, jamais imaginei. Mulheres que, sabe, que eu ouvia e eu falava assim, Senhor, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas não é sobre o que a gente tem, sobre o que a gente tem para oferecer, é sobre Jesus. Quantas mães... E isso eu comecei, o Senhor me mostrou isso quando eu comecei, que eu mostrei as minhas impossibilidades para Ele. Eu falei assim, tá, até que algumas coisas, Deus, eu tenho condição de aconselhar sim. Mas um exemplo, chegar uma mulher com um problema com o filho, com problema na criação, não sabe o que faz e tal. O que eu vou fazer? Eu não sou mãe ainda, eu não tenho essa experiência. E o Senhor foi me mostrar quantas mães você já aconselhou dentro das escolas. Quantas mães você já falou, aconselhei. Então, assim, porque não é sobre o que eu tenho, gente, não é sobre a nossa experiência, porque a gente nunca vai ser, nunca, coloca uma coisa na cabeça de vocês, nunca seremos capacitadas o suficiente para gerar e dar luz aos propósitos de Deus para nós. Nunca.
Não vamos ser capacitadas nunca. Não, porque não é sobre nós. Nós estamos vendo a história de duas mulheres improváveis. Não é sobre o que a gente tem, as nossas experiências, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre a humildade de falar assim, eu creio no impossível. Deus, eu não sei como, mas eu vou, tá bom, eu vou fazer. Eu lembro que os primeiros atendimentos, eu fiz um curso de mentoria que me ajudou, que me deu muito embasamento. Mas chegou na hora, na prática, nas primeiras mulheres que eu fui aconselhar, eu ficava olhando para elas, porque a gente aprende que você não pode fazer cara, oh, meu Deus, misericórdia, irmã. Não pode. Você tem que fazer cara de paisagem, né? Você tem que fazer cara assim, amém, tô entendendo, entendi. E por dentro eu tava assim, e aí, Deus, o que eu vou falar? E aí, Espírito Santo? E assim, quando chegava a hora de eu falar, gente, saem umas coisas até hoje, já tem, estou no terceiro ano nessa experiência de mentorear mulheres, e chega até hoje, eu falo umas coisas, quando eu termino o atendimento, eu falo assim, Jesus, que foi isso? Da onde que saiu isso? Porque de mim não tem isso. Entendeu? Então é sobre o Senhor, é sobre o Espírito Santo, é o poder dele que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nossa, deixa eu correr. Vamos lá. Está fazendo sentido aí para vocês? Então Maria, ela fica 3 meses com Isabel, na casa de Isabel, né? E depois de 3 meses ela volta para casa. Há uma hipótese, isso não podemos afirmar com certeza, isso é uma hipótese de alguns teólogos e historiadores, tá? Da Bíblia, do cânon bíblico, que levanta essa hipótese e que eu acredito que faz muito sentido. Que Maria presenciou o parto de Isabel, porque pensa só, quando Isabel estava de 6 meses, quando Maria recebe a visitação do anjo e é concebida pelo Espírito Santo. E ela vai para a casa de Isabel. E ela fica lá 3 meses, ou seja, 6 meses que Isabel já estava grávida, mais 3 meses que ela fica lá, 9 meses. Então, assim, tudo indica que Maria presenciou o parto de Isabel, que Maria estava junta. Por quê? Porque ela era uma jovem virgem. Com certeza ela nunca tinha participado de um parto, nunca tinha visto um parto acontecer. Ela era inexperiente e ela ia precisar dar à luz. E o Senhor e Deus já sabia as condições que ela ia dar à luz. Ora, ela ia dar à luz numa estrebaria, num celeiro com animais, e só ia ter com ela um homem, e os homens nem chegavam perto nessa época. Ou seja, ela ia estar sozinha. Ela precisava vivenciar essa experiência de um parto, de ver uma mulher dando à luz, para ela poder fazer isso sozinha. Por mais que José fosse ajudar ela ia precisar das direções de uma outra mulher. Então, eu acredito muito, Letícia, não tem isso na palavra, mas eu acredito muito e faz muito sentido, que ela presenciou o parto de Isabel, que Deus permitiu isso para ela ter a experiência. Então, a mentoria dela foi completa, né? E tudo indica que esse período que ela ficou lá foi para treinar e preparar ela para o parto dela, que ela ia ter Jesus sozinha. Não ia ter parteiras, porque a situação foi de um jeito que ela viajou sozinha. Com certeza, se ela estivesse lá na cidade dela, em Belém e tal, ia ter outras mulheres que iam ajudar ela a dar à luz, tranquilo, mas ela estava sozinha e Deus já sabia disso, né? Então Deus já estava preparando ela.
porque sabia que ela não ia ter a presença de uma parteira. Então, assim, o que nos mostra isso, gente? Que muitas vezes a gente, se você tá aí, Deus vai te permitir andar, caminhar, se aproximar de mulheres que estão aí gerando e que vão dar a luz ao propósito de Deus, para quando chegar a sua vez, você, opa, eu já sei como é que faz. Eu vi isso acontecendo, eu sei que vai ser assim, assim, assim. Eu tenho que fazer isso não dá certo, é melhor assim. Então, o que a gente aprende com essas duas mulheres? Que mesmo improváveis, a gente pode gerar os propósitos de Deus. Que é necessário sinceridade e humildade para reconhecer as nossas impossibilidades diante de Deus, mas ter fé que a palavra dele é maior sobre todas as coisas e que não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, a nossa estrutura, é sobre ele. É sobre o poder dele se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. É o poder dele se aperfeiçoando naquilo que você não pode. É o poder dele se aperfeiçoando naquilo que você não tem. Não tem. Quantas vezes eu vou para atendimento sem ter? E lá, o Espírito Santo traz a luz. E assim, maravilhoso. É muito edificante. Então, assim, não tenha medo. Não tenha medo. Eu tô aqui hoje para falar para vocês, não tenha medo. Se jogue, se lance naquilo que o Senhor tem plantado, tem gerado no seu coração. Abra o seu ventre espiritual para gerar os propósitos de Deus. Talvez alguma promessa de Deus na sua vida não se cumpriu. Talvez um plano, alguma palavra ainda não se cumpriu na sua vida e você está esperando isso nascer para você deixar aquele propósito começar a se agitar dentro de você e se comunicar com aquilo que Deus está querendo fazer. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas assim, não espere. João Batista não ficou lá quieto, eu vou esperar só eu ter tantos anos para eu poder ir para o deserto e começar a pregar. Não, ele começou ali mesmo, no ventre dele, no ventre da mãe dele. Então, o propósito que Deus te entregou já está ali, ó, já está latente. Não que você vá sair espalhando e expondo, isso ainda não. Não. Tudo tem um propósito, um tempo certo a ser cumprido. Mas é necessário o quê? A gente acreditar nisso, nesse propósito que Deus nos entregou, naquilo que estamos gerando. E por mais que você olhe para dentro de você e fala assim, não é possível não. Isso não tem jeito. Eu não tenho isso para entregar. Eu não tenho isso para oferecer. Permita-se ser usado por ele. Porque quando você faz, que você tem uma capacidade, que você já está munida de muitas ferramentas. Deus falava muito comigo no início sobre... Eu ia muito para Deus questionando, Deus, mas eu não sou psicóloga. Deus, mas eu não tenho um curso de psicanálise. Deus, eu não tenho um curso de terapeuta. Eu não sei isso. E aí, Deus falava comigo. E eu queria muito assim. Logo que Deus foi começando a entregar esse propósito no meu coração, eu queria fazer o quê? Cursos, me especializar, adquirir essas ferramentas que são bênção. Mas Deus falou para mim várias vezes naquela palavra lá em 1 Samuel, na história de Davi. Deus falava várias vezes para mim, não é hora ainda de armadura de Saul. Não é hora ainda desse tipo de armadura. Eu quero usar você com a funda, as 5 pedrinhas, o cajado e o alforje que eu te entreguei, porque era isso que Davi tinha quando ele derrubou o gigante. E eu falei, amém. Eis-me aqui, Senhor, com o alforje, com o cajado, com as 5 pedrinhas, com a funda, aqui estou eu.
E eu fui com o que eu tinha. E lá, Deus, o poder de Deus se aperfeiçoava naquilo que eu não tinha. Então era sobre ele e sempre foi e sempre será. Por mais que eu faça psicologia, PhD, em doutorado, pós-doutorado, MBA, não importa o nível de qualificação, mas vai ser sempre sobre ele. Hoje eu faço um curso de terapeuta, estou rompendo, estou gerando. Tá fácil não, tô gerando, mas vou dar a luz em nome de Jesus. Porque o ano passado o Senhor falou para mim, agora é a hora de você começar a treinar com as outras armaduras. E aí eu antes que era toda, quero fazer isso. Gente, só quem tá perto de mim sabe o tanto que eu tenho falado, tanto que tá sendo difícil romper. Então eu vejo que eu não ia ter estrutura para carregar essa armadura lá quando eu comecei em 2000 e quando o Senhor me entregou isso em 2000 quando eu comecei em 2023, 2022, final de 2022. Então não ia ter estrutura. Agora que eu tô começando a criar uma estrutura para carregar para vestir essa armadura. E vou assim, indo nos passos que o Senhor vai entregando. Então, assim, que esse testemunho, meu testemunho acabou que eu contei um pouquinho, que ele possa edificar a sua vida e te incentivar. Comece com o que você tem. Isso aqui, ó, essa live foi outras coisas, outro romper. Deus, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e tal, e tal. O Senhor falou assim, Deus, eu não tenho uma parede bonita, igual a gente vê as mulheres aí fazendo na internet, que tem todo um cenário bonito ali atrás, luzes de LED, livros, florzinha, lilás, quadrinhos. Deus, não tem nada. Eu não tinha, quando eu comecei, eu não tinha nem, o meu celular era bem ruim. E aí Deus me proveu. Então, assim, tem aquele meme que saiu esses tempos aí para trás nas redes sociais. Primeiro a gente começa, depois Deus melhora. Bem isso. Olha aí. Se Deus, eu tenho vontade de ter, tô abrindo aqui meu coração para vocês, de ter uma estrutura, ter uma câmera boa, sabe? Iluminação certa, um ambiente acústico legal, um microfone perfeito. Comprei um microfone, mas não deu certo usar aquilo. Enfim, ainda tô apanhando ainda. Se vocês entrarem no meu Instagram, ele é bem rústico. Eu tenho lutado, Senhor, quando é que... E Deus vai com calma. Vai assim, do jeito que você tá, no seu tempo. 2 visualizações, 3 visualizações, não importa. Segue na palavra que ele te entregou. E quando vem a dificuldade, quando vem a vontade de desistir, quando vem os gigantes, que eu olho para as minhas pedrinhas e eu falo, eu vou desistir. O Senhor fala para mim, caminha na palavra que eu te entreguei. Sobe a Judéia. Sobe a Judéia. Sobe a Judéia. Vai. Na palavra que eu te entreguei. Não se mova. Em outra palavra, uns dias atrás eu estava muito confusa. E uma Isabel me falou, qual foi a última palavra que Deus te falou? Por isso que é importante andar com as Isabel. E eu muito ansiosa, muito assim, sabe? Querendo desistir. E aí ela falou, muito confusa. E aí ela falou pra mim, qual foi a última palavra que Deus te entregou? Eu parei, pensei, foi essa. Ela falou assim, então anda nessa palavra. E ali eu voltei pro meu lugar. Por isso que é importante, viu? Estar junto das Isabéis. E é importante ser Isabel também. Já fui Isabel, ando com Isabel, já fui Maria, ando com as Marias, ajudo as Marias. Amém? Então, irmãs, é sobre isso. Eu queria o que o Senhor trouxe ao meu coração e eu não podia. Nós entramos no mês de abril. Já era para nós estar iniciando sobre paternidade, eu ia pular, mas o Senhor falou assim, não vai pular.
fala sobre essas duas mulheres. Então, assim, a partir da semana que vem, a gente vai começar a falar sobre paternidade. Prepare o seu coração, porque Deus vai desconstruir muita coisa dentro de você, da mesma forma que Ele fez comigo. Então, venha de coração aberto a partir da próxima semana para a gente meditar e começar a falar sobre paternidade, amém? Quero orar com vocês, a gente já passou muito do horário. Vamos orar. E não deixa de encaminhar essa live, porque o Senhor falou tanto com a gente aqui, amém? Deus falou muito comigo nessa palavra. Deus, sempre eu volto para essa palavra, Deus fala muito comigo. E assim, encaminha para as irmãs da sua igreja, para suas amigas, para aquelas que precisam desse direcionamento, que precisam ser curadas, e não desistam. Não desistam dos relacionamentos entre mulheres, de amizade, de aliança. Não busque só amizade, busque aliança, porque a aliança ela perpetua pelas dificuldades, pelos processos e pelo tempo. Então, procure mulheres de aliança, para você abrir o seu coração, para você andar junto. Não ande sozinha, não gere aquilo que você está gerando sozinha, porque você corre muito risco de abortar isso se você fica sozinha. Procure uma mulher adiantada no processo. Se você não tem, se você olha ao seu redor, como eu, por muito tempo, olhei ao meu redor e não me vi, e não via mulheres de aliança, mulheres de Deus, as amigas de Jesus. Já falei aqui para vocês. Peçam, orem para Deus. Deus, me apresenta as suas amigas. Ore para Deus te dar amigas, para Deus te trazer pessoas, mulheres, segundo o coração de Deus, Isabéis, que vão te ajudar a gerar aquilo que que vai trazer cura para você. Talvez você precise de um momento de cura, você precisa o quê? Ir atrás das Noemi, das Ruth, das Isabel. E quando elas chegarem, não julguem elas pelo tempo, pela experiência. Porque eu tenho certeza que se muitas mulheres olhassem para mim e me julgassem pelo meu tempo, pela minha idade, pelas minhas experiências, elas não teriam sido edificadas como foram. Falo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque tudo é para Ele, tudo é sobre Ele. Então não julgue quando chegar uma mulher se aproximando de você, talvez seja mais nova, mais experiente, mas você não sabe o que ela carrega. Talvez o que ela carrega é o que vai te ajudar a dar à luz ao que você precisa, a sua cura, a sua libertação, ao seu propósito. Amém? Esteja com o coração aberto para receber o que Deus tem para você. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por ter nos trago até aqui nessa sexta-feira. Nessa noite de sexta-feira, Senhor, após uma semana tão cansativa, o Senhor nos traz aqui para nos mostrar a importância de andarmos juntas, de dar uma chance às alianças, às Isabéis, às Ruths na nossa vida, Deus, para que a gente possa crescer, amadurecer juntas, que sozinhas nós não conseguimos, que nós precisamos de umas às outras, e que haja cura, Senhor. Eu clamo por onde esse vídeo passar, aonde essa live chegar, Senhor, que haja cura no coração de mulheres. Senhor, mulheres que foram feridas nos relacionamentos, frustradas, decepcionadas, enganadas, traídas, que elas possam ser curadas pelo poder do Teu nome, Jesus, e que o coração delas possam estar abertos para receber o que o Senhor tem para cada uma. A cura, a libertação, porque o Senhor cura e nos liberta através de outras pessoas. Nós sabemos, Pai, que pessoas curam, mas são através de pessoas que a cura é derramada na nossa vida.
Senhor, que são através de pessoas que quebram as nossas correntes, que desatam as nossas ataduras, assim como foi com Lázaro. Senhor, são pessoas que nos trazem à luz. São pessoas que nos ajudam a gerar e a dar luz àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, que por onde essa live correr, por onde essa live alcançar, que ela traga cura na vida das mulheres, ó Pai, e que possamos ser mulheres que levantam outras mulheres, quebra do nosso meio, Pai, nas empresas, nos ambientes de trabalho, nas igrejas, nas lideranças, Senhor, nos relacionamentos, toda inveja, toda competição, toda comparação, todo limitar, Senhor, do teu agir, em nome de Jesus, que sejamos mulheres curadas, mulheres que levantam outras mulheres, mulheres que levantam um exército, mulheres que edificam, que ensinam, que discipulam, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, amém. Amém, irmãs, glória a Deus. Que o Senhor guarde essa palavra aí no seu coração e que você seja essa mulher como Isabel, que levanta outras mulheres. E que você seja essa mulher como Maria, humilde, para pedir ajuda, para gerar aquilo que o Senhor tem colocado dentro de você. Amém? Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Tenha um final de semana abençoado. Até sexta-feira que vem, às 18 horas, com o tema paternidade. Fiquem com Deus.